Aula 6, diferença de potencial. O que é voltagem? Um corpo eletrizado cria um campo elétrico em sua volta. Isso nós já vimos. Considere dois pontos, então A e B, nesse campo elétrico. Uma carga elétrica de prova positiva Qzinho é abandonada em A, né, e terá uma força elétrica atuando sobre si de A para B. Então, nós temos uma carga positiva, a força elétrica é de repulsão, está fazendo essa carga sair de A, né, na direção de B. A força elétrica F realiza um trabalho designado TAB, que representa uma certa quantidade de energia transferida à carga Qzinho pela força elétrica. Tá? Então, transferir, né, nessa força de repulsão, foi transferida uma energia, né, que pode ser calculada pelo trabalho realizado de A a B. Uma grandeza relacionada a esse trabalho, então, chama-se diferença de potencial, ou DDP, né? Ou também a diferença de potencial pode ser VA menos VB, ou voltagem, ou tensão entre dois pontos, tá? Como preferirem. Então, esses são os termos mais usados. Então, nós temos aqui, matematicamente, calculando o potencial, né, em A e o potencial em B, essa diferença de potencial, VA menos VB, tá? É igual ao quociente entre o trabalho, né, realizado para essa carga se deslocar de A até B, sobre o valor da carga de prova. E a unidade é o volt, ou unidade de energia é joule e a unidade de carga é coulomb. Então, 1 volt é 1 joule por coulomb. Aqui nós temos um exercício resolvido, tá? Suponha que nós temos uma carga geradora com o valor de 2 microcoulomb e que a distância entre Q e o ponto A seja RA 20 centímetros e a distância até B seja 60 centímetros. Aí está perguntando qual a diferença de potencial VAB. Então, nós temos a mesma imagem que eu falei no exercício anterior, né? Nós temos o ponto A e B, e essa carga está sofrendo, essa carga de prova, Qzinho, está sofrendo uma repulsão, né? E ela está a partir do ponto A até o ponto B. Então, aqui nós temos como calcular. Nós precisamos calcular o potencial em A, né? Usando a constante elétrica, né, e a fórmula da carga geradora, né, sobre a distância até A. Tá? Então, resolvendo, né, lembro que a constante elétrica é 9 vezes 10 na 9, né, o valor da carga é 2 microcoulomb e a distância até de RA é 20 centímetros. Então, resolvendo, nós temos 9 vezes 10 na 4 volt. Depois vocês refaçam para trabalhar com as potências de 10. Vocês precisam exercitar sobre isso aí. Depois, nós temos o potencial em B, né? Novamente, fizemos, usando a constante elétrica, o valor da carga geradora, que é 2 vezes 10 na menos 6, e a distância de B, que é 60 centímetros. Resolvendo, nós vamos ter 3 vezes 10 na 4 volt. E a diferença de potencial, então, é só fazer a subtração do potencial em A e o potencial em B. Então, essa diferença, VAB, vai ser, diferença de potencial VAB vai ser 6 vezes 10 na 4. Entendido? Aqui nós temos outra forma de calcular. Nós temos a voltagem no campo de uma carga pontual. Tá? Então, nós temos essa carga pontual Q, né? E nós temos em um ponto qualquer. A voltagem em um ponto qualquer é uma distância R. Tá? Então, a carga pontual Q no ar estabelece em um ponto P, situado a uma distância R,
um potencial dado por, então eu só tenho esse R, tá? E a carga geradora e o R. A energia potencial elétrica. Então, nós sabemos que quando uma força é conservativa, nós estamos trabalhando com forças, ali no caso de repulsão. Existe sempre associada a ela uma energia potencial, tá? E que se relaciona ao trabalho da força conservativa da seguinte forma. Então, o trabalho, né, de A até B, ele é dado pela diferença da energia potencial que aquela carga tinha no ponto A e no ponto B. Então, a energia potencial elétrica em relação ao infinito, né, de uma carga pontual Qzinho, colocada em um ponto onde o potencial elétrico é V, possui nessa posição uma energia potencial elétrica. Tá? Então, nós falávamos lá energia potencial gravitacional, né, energia potencial elástica. Aqui nós temos a energia potencial elétrica. E a energia potencial elétrica, então, ela é dada pelo produto entre a carga de prova, Qzinho, e o potencial naquele ponto, tá? Então, nós temos aqui, ó, essa carga de prova, a mesma coisa que a gente teve lá no slide 1. Ela saiu do ponto A ao ponto B, né? E então, aqui em A, ela tinha uma energia potencial, em A, né, graças ao potencial naquele ponto, e em B ela teria outro tipo de energia potencial, né, no caso o valor da carga é o mesmo, só quem vai mudar é o potencial naquele ponto. Nós temos outro exercício resolvido aqui. Considerando uma carga pontual positiva, Q, né, que é a geradora, 5 microcoulomb. Outra carga positiva Qzinho, né, que é a carga de prova, 2 microcoulomb. A uma distância R de 10 centímetros dessa carga. Qual será a energia potencial elétrica nesse ponto? Tá? Então, nós temos aqui a carga geradora e a carga de prova a uma distância R. Então, se temos essa carga elétrica Qzinho colocada em um ponto onde o potencial elétrico é V, a energia potencial elétrica vale, então a energia potencial vale, lembra? É o produto da carga pelo potencial naquele ponto. Mas sabemos que o potencial elétrico estabelecido pela carga, né, geradora Q, ele vale, então o potencial naquele ponto vale a constante elétrica e a razão entre o valor da carga geradora pela distância que está a carga de prova. Aí, substituindo a equação 2 em 1, então nós temos um valor para a energia potencial, que é K0. Aí nós vamos ter o produto das cargas de prova e a carga geradora, dividindo pela distância aonde está a carga de prova. Aí, fazendo a operação matemática, né, colocando os valores, nós temos, vocês devem trabalhar com as potências de 10, novamente para exercitar. Aqui nós passamos o 10 centímetros para metros, né, para trabalhar no sistema internacional. E o valor, nós vamos chegar em 0,9 joule. Então, joule é a unidade de energia. Agora, nós temos aqui a aplicação da diferença de potencial. Nós temos um pássaro no fio de alta tensão, né? Então, já viu aquele pássaro que fica no fio de alta tensão, na rede elétrica e nunca toma choque? Vocês já viram? Nós já vimos, né? Mas você sabe que se você subir no poste e tentar se pendurar no fio, não vai dar certo, né? Então, o pássaro tem aquelas pernas bem próximas, gerando uma pequena DDP entre suas patas. DDP essa que não é suficiente para dar um choque no pássaro. E, além disso, o pássaro voa, né? Ele só está encostado num próprio fio. Não existe uma DDP entre ele e a terra, por exemplo, para ele tomar um choque. Então, na verdade, ele não fecha o circuito, né? Agora, imagine que você está subindo no poste
por uma escada e tenta ir para o fio. Provável que você coloque uma mão e depois a outra. Bom, antes que você consiga colocar a segunda mão, já vai ter levado o choque. Isso porque ao colocar a primeira mão, ainda estaria em contato com o poste ou a escada, criando uma DDP. Então, no caso, vai ter um circuito fechado na pessoa que está tentando subir no poste. Tá? Essa figura foi tirada do site Descomplica, então aqui vocês vão ver, podem ver que as perninhas estão bem próximas e ele está segurando em um único fio. Aqui nós temos mais aplicações da DDP, eu vou pedir para que vocês acessem e depois nós vamos fazer um trabalho sobre isso, né? Muito importante, ainda mais na região da campanha, existe então a morte de animais no campo por raios, tá? Então tem esse site que explica bem direitinho, né? E vocês, aí nós vamos também abrir outro fórum para vocês apresentarem esse trabalho. E nós continuamos na aula 7 e antes disso nós vamos resolver mais alguns exercícios.